Bom, gente, hoje eu convidei o nosso amado irmão, Daniel Veras, para falar de relacionamento. Porque o relacionamento é uma coisa que nós jovens temos muitas curiosidades e queremos saber como devemos iniciar um relacionamento seguro disso. Então eu vou chamar o nosso irmão para iniciar a live comigo aqui. Só um momento. Amém, irmão? E aí, Karen? Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Tudo bem? E aí, tudo você? Tá tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. E aí? Legal esse projeto aí de vocês aí, dos jovens de Anápolis, viu? Muito bom. Obrigada. Então, irmão, como tem pessoas aqui que ainda não conhecem o irmão, gostaria que o irmão se apresentasse. Ah, tá bom. Então, eu sou o Daniel Veras. E aí, meus queridos? Então, eu sou o Daniel Veras. Eu me reúno aqui na igreja em Santa Maria. Sou casado. Tenho uma filha de 13 anos. O que mais? Me reúno na igreja em Santa Maria. Falei, igreja em Santa Maria. É isso. O que mais? E eu falo, eu tenho um Instagram que fala sobre relacionamentos. Eu acho que é por isso que eu tô aqui. Acho que é por isso que eu tô aqui, né? É isso mesmo, mas então, já que vamos falar sobre relacionamento, o que é o relacionamento? Relacionamento, o que é relacionamento, né? Bom, relacionamento tem a ver com, sei lá, parece que a palavra já diz, né? Relacionamento é a relação que há entre uma pessoa e outra, entre uma coisa e outra. Então, eu, por exemplo, tenho uma cachorrinha e eu me relaciono com ela todos os dias. Então, relacionamento é o envolvimento entre uma pessoa e outra, ou entre uma pessoa e alguma coisa. Eu posso me relacionar de alguma maneira, né, com as coisas que eu tenho, com o meu trabalho, por exemplo. Então, relacionamento tem a ver com vai e vem das coisas e das pessoas. Ah, sim. E o que a Bíblia diz sobre relacionamento? A Bíblia diz. Bom, primeiro que a Bíblia, começando por Gênesis, né? A gente vê ali que Deus ele criou todas as coisas e as coisas criadas por Deus, dentre elas tinha lá Adão, né? O homem, depois Eva. E Deus criou o homem para o relacionamento. Então, lá em Gênesis, na verdade, ó, você vê, antes mesmo da criação, já existia um relacionamento entre o próprio Deus. Deus é triuno, então Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm um relacionamento entre eles. Quando Deus cria todas as coisas, ele coloca o homem no jardim e aquele lugar era um lugar de relacionamento. Depois Deus cria a mulher a partir do homem. E o homem agora, que antes se relacionava com Deus e com os animais ali, agora também se relaciona com a mulher, sua esposa. Depois da queda, aí você vê o relacionamento de Adão e Eva com os filhos. E aí a gente tem um relacionamento na Bíblia dessa maneira, né? O relacionamento não é só um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher para fim de casamento. Relacionamento é muito mais do que isso, né? O relacionamento é a relação, é a união, é o contato que existe entre uma pessoa e outra, e essa pessoa pode ser Deus, ou pode ser um amigo, pode ser um pai, e pode ser uma pessoa para casar. E o que Deus pensa sobre o celibato, aquelas pessoas que querem ficar solteiras? Assim, ó, Jesus, ele falou o seguinte, né, que existem pessoas que se fizeram eunucos
por causa do reino de Deus. Alguns nasceram eunucos, alguns se fizeram eunucos, mas esse é um dom para poucos. Então, o celibato, o dom de ficar solteiro, a decisão de ficar solteiro, não é para qualquer um. São poucas as pessoas que nascem com esse desejo de ficar solteira ou sem sentir a necessidade de se relacionar para casar. Mas existe. E existem aquelas pessoas também que nasceram, mas se fizeram eunucos, tomaram a decisão do celibato por causa do reino. Então, por exemplo, Paulo, né? Não dá para saber se Paulo foi uma pessoa que nasceu com o dom do celibato ou se ele decidiu fazer o celibatário para poder servir a Deus. Uma coisa é certa. Em 1 Coríntios 11, Paulo diz assim, olha, eu queria que vocês não casassem. Paulo deixa isso claro. Eu queria que vocês não se casassem para evitar problema para vocês. Paulo coloca sob essa perspectiva. Só que a perspectiva de Paulo é a perspectiva de alguém que está servindo a Deus. E aí ele diz assim, olha, quem não se casa, quem fica solteiro, ele pode cuidar das coisas do Senhor para agradar só o Senhor. Então ele está livre. Ele pode ter imaginado. Eu, por exemplo, eu vou para aquela cidade ali e eu não tenho que falar nada com ninguém. Eu só tenho que obedecer a Deus. Então eu vou para aquela cidade porque eu sinto que eu devo pregar o Evangelho. E pronto, eu não tenho que dar satisfação para uma esposa ou para um filho. Então eu só vou. Aí ele diz assim, agora, se você se casa, então você vai cuidar de agradar o Senhor, mas não só o Senhor. Você vai ter de agradar a sua esposa. E assim você está dividido, ele diz assim, assim você está dividido. Então, na perspectiva de Paulo, era melhor ficar solteiro do que se casar. Só que o mesmo Paulo, no mesmo capítulo, ele diz o seguinte, olha, é melhor que o homem não toque mulher, mas se for para ficar abrasado, ou seja, se for para ficar agoniado, se for para ficar querendo, né, você não aguenta e tem que encostar, tem que pegar, tem que beijar, tem que abraçar, então é melhor casar. Se você sente na carne que é difícil ficar solteiro, ou às vezes sente na mente que é difícil ficar solteiro, por exemplo, né, estamos falando de celibato. O celibato é o dom de ficar solteiro. Como que eu sei se eu tenho o dom de ficar solteiro? Ou como eu sei que eu tenho condições para ficar solteiro? Eu preciso fazer uma avaliação. Eu consigo, você é uma moça, está aí na adolescência. Como eu saber se você é uma celibata, né? Como você saber se você tem o dom, se você é uma eunuca? Você consegue olhar para um rapaz e não sentir nada? Ou em algum momento você vai passando sua vida e você olha para um jovem e você não sente nada. É como se fosse seu irmão de carne, é como se fosse... aquele rapaz é como se fosse uma moça para você e não faz diferença nenhuma. Aquele rapaz é como se fosse um carro para você, não te atrai, não é? Então, provavelmente você vai ter o dom do celibato. Agora, se você, como jovem, né, tá ali olhando o rapazinho, nossa, que bonitinho, hein? Nossa, lindo aquele rapazinho, nossa. Eu podia casar com um irmão bonito igual ele. Aí eu quero casar com um homem bonito igual ele. Se o seu pensamento ele viaja na maionese desse jeito, ele romantiza, olha, se apaixona, não tem o crush. Né? Geralmente quem tem crush provavelmente não tem dom do celibato. Por quê? Porque ele olha e já se sente ali atraído, né? Então tem casos mais sérios, por exemplo, não vou dizer graves, mas assim, mais difíceis, que é o da carne. É o da vontade de beijar, é o da vontade de abraçar, é o da vontade de encostar. Então, isso aí vai ser um indício muito forte de que essa pessoa não tem o dom do celibato. Assim, e qual é a idade certa para iniciar um relacionamento? A idade certa é 30 anos. Ai. Então, não existe assim uma idade certa, né? Eu posso dizer assim, qual é a idade errada?
Não, não é bom colocar assim. Sabe por quê? Porque a pessoa pode ter 30 anos e ela pode não estar pronta. Então, mas por outro lado, é o que se espera de uma pessoa de 30 anos é que ela esteja pronta. Então, em tese, 30 anos é uma boa idade. É uma idade já possível de se ter relacionamento. O que não seria a idade certa, de jeito nenhum. A adolescência não é um bom período. Então, por causa disso, eu não recomendo que adolescentes antes dos 20 pensem em se preparar para casar. Então, antes dos 20 é a idade para poder fazer mais amizade. Antes dos 20 é a idade mais para poder jogar a conversa fora, ou então ler livros. É a idade mais para poder adquirir habilidades, né? Aprender uma língua, aprender um instrumento. É uma idade mais para poder se capacitar, entendeu? Para poder ganhar corpo assim, emocional, digamos assim. E se relacionando com as pessoas, amizade, mas relacionamento amoroso antes dos 20, eu não recomendo. Eu casei com 19 para 20. Aí já fala assim, irmão, você casou com 19 e tá dizendo que os outros não podem nem pensar em namorar antes dos 20? Exatamente por causa disso. Porque eu experimentei, eu provei na pele, e essa é uma conclusão que tanto eu como a Sara, a gente chegou, de que antes dos 20 não é bom, não é recomendável. Não tem muita experiência de vida, não tem muita vivência para poder administrar um casamento, entendeu? O casamento é uma coisa muito séria. Se você não tem estrutura emocional, espiritual, é melhor não pensar nisso. E aí o tempo, aí é onde a idade vai passando e a gente vai entendendo que 22 é mais maduro do que 20, ou deveria ser. 25 é mais maduro do que 15, ou deveria ser. Então 30 é mais maduro do que 25, ou deveria ser. Então o que a gente espera é que as pessoas tenham condições emocionais, espirituais, financeiras, a partir dos 24, 25 anos. Eu acho 25 anos ali, por volta dos 25 anos, uma boa idade para poder até se casar mesmo. Depois dos 20 eu até penso assim, bom, já dá para começar a pensar nisso. Casar mesmo, lá para os 25 é uma boa idade. E devemos procurar um cônjuge ou esperar que Deus diga que é ele, é ele? Ai. Então, essa semana, inclusive, várias pessoas me mandaram um Reels do pastor André Valadão, falando, onde ele respondia uma pergunta exatamente como essa, né? Eu devo esperar que Deus me mande uma pessoa? É Deus que decide a pessoa com quem eu vou casar? É Deus que define isso? Olha, Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Deus é Senhor. Ele é o Senhor do universo. Mas, como Senhor, ele escolheu, ele decidiu dar inteligência para o ser humano. Então, o ser humano não é marionete de Deus. Deus não mexe no homem e faz as coisas acontecerem à revelia do homem. Não, Deus, ele deu para você, deu para mim, deu inteligência. Se Deus não quisesse que a gente tomasse decisões, ele não nos teria dado vontade. A questão é que a gente precisa alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. A gente precisa alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Nossas emoções com as emoções de Deus. Então, como que é? Como que eu vejo, tá? A Bíblia não fala sobre isso. Tem várias passagens na Bíblia sobre relacionamento, sobre casamento, sobre como uma mulher encontrou com um homem e assim eles se casaram. Mas nenhum deles dá para dizer que Deus foi lá e colocou no coração daquela pessoa que ela deveria ter se casado com aquela outra. Ou que uma se casou com a outra por obrigação de Deus, né? Porque Deus foi lá e pegou e assim, vocês vão se casar. Não.
tem muitos casos que são decisão das pessoas. Então, como que eu vejo? Eu vejo assim, a gente deve estar no Espírito, a gente deve ter comunhão com Deus, a gente deve ter intimidade com Deus, a nossa mente ela deve estar posta no Espírito, a gente deve depender do Senhor para tudo na nossa vida. Mas veja só, você escolheu essa roupa, né? Você está com uma blusa vermelha e eu acho que é um casaco branco e cinza por fora, né? Então é uma decisão simples. Você pode ter orado ao Senhor para escolher essa roupa. Mas no final das contas, quem escolheu? Você. Então não foi Deus quem substituiu sua personalidade, entrou na sua cabeça e falou assim, Keren, você vai escolher uma roupa tal. Né? Isso não é Deus. Deus não é assim. Do mesmo jeito que você tem discernimento para escolher uma roupa, você deve ter discernimento para escolher uma pessoa com quem vai se casar. Baseado em quê? Baseado em que você escolhe essa roupa? Baseado em que você não decidiu... você decidiu cobrir os ombros ou decidiu cobrir o seio? Baseado em princípios cristãos, princípios de bons modos, baseado nesses princípios. Baseado nesses princípios, você tem liberdade para escolher sua roupa. Se vai ser vermelha ou se vai ser verde, essa escolha cabe a você. Deus, inclusive, deu liberdade para você ter gosto. Você gosta de piqui? Eu pergunto, você gosta de piqui? Não. Não? Mas você é uma goiana, você devia gostar de piqui. Então, eu não gosto de piqui. Eu deveria gostar de piqui porque foi Deus que fez o piqui? Não. Então, eu deveria gostar daquela pessoa porque Deus fez o ser humano e o ser humano que Deus fez é bom? Não. Tem gente que para mim é como piqui. Eu não sou obrigado a casar com uma pessoa. Eita, Kézia Nunes é sua irmã? Essa Kézia Nunes de Oliveira aí é sua irmã? Sim. Ela gosta de piqui e você não? Tem uma coisa errada nessa... Tem uma coisa errada nessa gemidade de vocês aí. Vocês são gêmeas de placenta separada, né? Sim. Bom, então você entendeu a ideia da roupa, do gosto. Você olha para uma pessoa, você deve se sentir atraída por ela. Aí nesse ponto eu quero dizer uma coisa muito séria. Cuidado com as profetadas. Cuidado com os casamentos arranjados. Cuidado com aquele tipo de coisa que diz assim, eu tive uma visão, tive um sonho, você vai casar com tal pessoa. Cuidado com isso. Deus me mostrou que você vai se casar com aquela pessoa. Cuidado com isso. Se Deus mostrou, isso vai ser comprovado por meio do seu coração bater mais forte por aquela pessoa. Se Deus revelou para aquela pessoa que vai ser assim, então isso vai acontecer na sua vida e você vai sentir isso. Então, Deus determina... Nossa, um barulho aqui de cachorro. Deus determina com quem você vai se casar, ou Deus estabelece os princípios e te dá discernimento para escolher a pessoa de acordo com os princípios que ele estabeleceu. Percebe? Eu acho que é melhor ir por essa linha. Pela linha de saber quais são os princípios e seguir os princípios e escolher a pessoa baseado nos princípios. E como a gente vai saber na hora se achou a pessoa certa? Então. Já emenda uma coisa na outra. Você não tem o discernimento? Você não tem os princípios? Então você vai usar os princípios para escolher a pessoa. Então vamos lá. Quem não é a pessoa certa? Vamos pensar aqui. Quem não é a pessoa certa? Se você é cristã, um incrédulo não é a pessoa certa. Tá bom? A Bíblia deixa isso bem claro. Isso é o que Paulo chama de jugo desigual. Quando você, que é crente, se interessa por um rapaz não crente e decide namorar com esse rapaz ou casar com esse rapaz, isso é jugo desigual, ou seja, é um peso desigual. Você tem princípios e ele tem outros.
Ou ele não tem os mesmos princípios. Então, ele vai falar algumas coisas que você não aceitaria falar. Ou ele tem alguns comportamentos que não são compatíveis com comportamentos cristãos. Então, quem não é a pessoa certa? Para um cristão, um descrente, um não cristão, não é a pessoa certa. Então, outro princípio, né? Por exemplo, de alguém que não é a pessoa certa. Você tem um irmão, ele é cristão, reúne na sua igreja ou reúne numa outra igreja, mas ele é violento. Ele grita com a mãe dele. Então, para pensar. Se ele grita com a mãe dele, será que ele não vai gritar com você? Então, baseado nesse princípio de respeito, autoridade, nessa relação dele com a mãe dele, eu já acho que uma pessoa dessa não seria uma pessoa adequada para se casar com você. Ou com uma irmã qualquer. E aí para um irmão que está aqui assistindo, né? Tem uma irmã que é uma mulher que está interessada e tal, só que ela é muito vulgar. Ela é muito bonita, mas ela é muito vulgar na maneira de vestir, ou muito vaidosa, exalta demais o corpo dela, né? E faz essa coisa ficar muito à mostra. Essa pessoa, ela não tem bons princípios, não tem um princípio adequado de se guardar, de guardar o corpo. Então pode ser uma pessoa que está querendo chamar atenção demais. E isso pode ser ruim no relacionamento. Isso pode ser um problema. Então, quem é a pessoa certa, então? A pessoa certa é a pessoa que tem bons fundamentos, tem uma base boa. O que é ter uma base boa? É ter os princípios, seguir os princípios cristãos, princípios bíblicos, princípios de comportamento. A gente, como cristão, por exemplo, a gente aprende a se submeter a autoridades. Então, se você está se relacionando com uma pessoa que é rebelde por natureza e que não aceita se submeter, essa pessoa pode ser um problema no relacionamento. Um princípio cristão nosso é o do amor e o do cuidado com o próximo. Então, se você está se relacionando com uma pessoa que é indiferente a você e às coisas que você sente, essa pessoa pode ser um problema. Né? Então, por isso que é importante a gente conhecer os princípios. Qual é a base? Jesus falou assim, olha, quando eu vou dizer para vocês quem é a pessoa que é comparada a quem construiu sobre a rocha. Então, quem é a pessoa que constrói sobre a rocha? É a pessoa prudente. Então, você tem um construtor prudente. O construtor prudente é aquele que constrói sobre a rocha. Que rocha é essa nos relacionamentos? São os princípios. Quem é a pessoa certa? A pessoa certa é a pessoa que segue os princípios. Não é a pessoa que tem o cabelo que você sempre desejou, que tem a altura que você sempre desejou, que fez o curso que você gostaria, que tem o emprego que você gostaria que ele tivesse, que ganha o salário que você gostaria que ele ganhasse. Então, isso é superficial demais para dizer para definir uma pessoa como pessoa certa, entendeu? Por isso é importante, muito mais do que você se preocupar com quem é a pessoa certa, é você se preocupar se você é a pessoa certa. Se você for a pessoa certa, você vai estar no lugar certo e você vai escolher o tempo certo para poder se relacionar. E aí eu vejo muita gente assim, tem a Sara, minha esposa, trabalha tem umas colegas de trabalho, que vive se dando mal no relacionamento amoroso. Só encontra um homem ruim. Mas vai ver onde é que elas encontram esses homens ruins. Não foi na igreja. Não foi numa conferência. Né? Então, tem um lugar onde diminui a possibilidade de achar alguém torto. Então, se você se reúne, se você está sempre servindo, se você está sempre, numa conferência de jovens, por exemplo, tem as salas de compartilhar, se você está sempre ali, participando, envolvido, você, procurando ser essa pessoa certa, você vai achar a pessoa certa no lugar certo. Então, você não vai achar a pessoa certa numa festa, né, uma boate. A pessoa certa provavelmente não vai estar na boate. É mais fácil a pessoa certa estar numa conferência, numa reunião da igreja, servindo ao Senhor, do que numa boate. Né?
E o que todo mundo deveria saber antes de começar um relacionamento? Tudo isso que eu falei aqui. Bom, além Olha, das responsabilidades, né? é, o que uma pessoa deve saber antes de iniciar um relacionamento? Primeiro é o seguinte: abandone a ideia de namoro. Eu vou falar mais sobre isso nas minhas lives ainda, mas eu já quero dar um spoiler aqui para Keren e para a galera que está seguindo aqui. Abandone a ideia de namoro. Esquece namoro. Comecem a pensar em casamento. Enquanto você estiver pensando em namoro, você vai se arriscar, você vai arriscar muito o seu casamento. Por quê? Porque quando você adota a perspectiva do namoro, você está correndo o risco de fazer aquela relação com aquela pessoa ser um ensaio para um casamento mal sucedido. Quer ver um exemplo? Você está namorando uma pessoa. Namoro é casamento? Não. Namoro é namoro. Então, a Bíblia fala sobre não terminar o casamento. Não pode separar aquilo que Deus uniu. E Deus une homens, homem com mulher, no casamento. Então, você está aqui namorando. E namoro, inclusive, é uma prática moderna, não existia antigamente. Antigamente as pessoas só se casavam. Então, esse drive-thru aí, esse test drive, né? Esse test drive é uma invenção moderna e que compromete a ideia de casamento. Então, tá aqui, você está namorando, passeando, vai para lá e para cá, beijinho, e se relacionando. Nesse período de relacionamento, vocês estão conversando. Ah, e o que você acha disso? O que você acha daquilo? Ah, não, eu acho diferente. Ah, eu acho não sei o que, não sei o que. Aí vem uma briguinha. Aí vem um desentendimento. Porque relacionamento tem isso. Todo relacionamento tem isso. E aí você tá aqui, não gosto não. Não gostei dele mais não. Mas por que não gosto? Ah, porque a gente não tá muito certo. E aí o que acontece? Termina o namoro. Terminou o namoro. Por que terminou o namoro? Ah, terminou o namoro porque a gente não se dá bem. Porque ele discorda muito, a gente é muito diferente. Ah, não, a gente é muito diferente. Você acha que no casamento, que porque alguém se casa, ele passa a ser idêntico no momento do casamento? De jeito nenhum. Por mais que eles sejam parecidos no período de namoro, quando entra no casamento, que começa a viver todo dia junto, vai acabar descobrindo que tem uma diferença entre eles dois ali. Só que agora, qual é a diferença? A diferença é que no casamento, pelo menos a gente que é cristão, a gente já pensa assim, não, eu não posso separar. Por quê? Porque está casado e Deus diz para não separar. No namoro, você não tem essa percepção. Então, não pense em relacionamento do ponto de vista do namoro. Pense em relacionamento do ponto de vista do casamento. No casamento, quando você está aqui conversando, não, a gente não está se dando muito bem, a gente é muito diferente. A gente é muito diferente. Irmão, e agora? Aí esse casal que vai procurar um irmão, né, mais maduro, tal. Irmão, como é que faz? Eu queria pintar a parede do nosso quarto de branco gelo. E ele queria branco neve, irmão. Olha aí, irmão, eu prefiro branco gelo. De branco gelo é melhor para lavar. O branco neve é muito branco, assim, dói nos olhos. E agora, irmão, como é que faz? Ah, irmão, a gente vai separar, irmão. Mas por causa da tinta, da cor da parede? Não, irmão, esse negócio da tinta é só a gota d'água. Eu já discuti com ele por causa disso. Eu já discuti com ela por causa daquilo outro. Vai separar por causa do desentendimento? No casamento? Aí tem coisas que são mais graves, né? Tem coisas que são mais graves. Mas muita gente se separa por causa do desentendimento. Por causa da tal incompatibilidade de gênero. No namoro, você separa por causa da incompatibilidade de gênero. No casamento, não. Então, quando você adota a perspectiva do casamento, você assume mais responsabilidade no período de namoro. Você não quer namorar só para namorar. Você quer namorar para casar. E aí eu tenho dito o seguinte: se não é para casar, não namora. E
qual é o tempo certo para iniciar o casamento, para pensar no casamento? Então, para pensar no casamento, eu acredito que a partir dos 20 anos já é bom. O homem, eu penso que o homem deve ter mais responsabilidade, deve assumir mais responsabilidade em relação a isso. Porque Deus definiu, Deus determinou que o homem deve ser o provedor do lar. Essa é uma responsabilidade que Deus deu para o homem, o de levar alimento para casa. Isso foi algo que Deus determinou. Então, o homem, nesse ponto de vista, o homem ele deve procurar um emprego. Qual é o tempo certo para o homem? Bom, ele vai precisar avaliar quanto que ele ganha. O que ele ganha é suficiente para poder sustentar uma família? Ele consegue pagar aluguel, água, luz, telefone, compras, né? Fazer uma saidinha com a esposa, ele consegue comprar roupa, então ele vai ter que fazer essa conta. Se ele não trabalha, ou se o que ele ganha do trabalho dele não é suficiente, ele vai precisar pensar melhor antes de assumir esse relacionamento. Ah, mas ele achou uma irmã que também trabalha. E quando junta a renda dos dois, dá para sustentar um casamento. Ah, beleza. Mas aí ele já está envolvido. E aí ele já tem que meio que contar com essa possibilidade. Eu não recomendo isso. Eu acho mais saudável que o homem se prepare, se sinta pronto, antes mesmo de ter um relacionamento. Isso mesmo, Stephanie, ir para as conferências. Que ele ganha é suficiente para ele ir para as conferências, ele e a mulher dele? É isso aí. Vamos ver se a gente vai conseguir voltar para as conferências, né? Ó Senhor Jesus. Que era o Covid, não está deixando. Então, entendeu? Só um pouquinho. Essa questão financeira é importante. A outra é a emocional. Esse irmão ou essa irmã tem condição emocional de se casar? Ele tem condição emocional? Ele não vai ser dois meninos birrentos de 20 anos, de 22 anos, brigando por tudo quanto há? Então, condição, maturidade emocional. A mulher, por exemplo, né? A mulher, a irmã, ela não é daquele tipo ciumenta, possessiva, que quer obrigar o marido a olhar para baixo, andar olhando para baixo, porque não pode olhar para ninguém na rua. É do tipo da mulher que quer saber o que é que o homem está pensando, para saber se ele está pensando numa outra mulher. Então, isso é emocionalmente imaturo. A mulher precisa administrar isso. O homem, ele é emocionalmente instável, fraco. Ele é do tipo que se a mulher briga com ele ou discute com ele, ele sai de si, fica violento. Então, isso tudo vai dizendo se a pessoa está no tempo certo, se ela está preparada para casar. E é claro, né, espiritualmente, o casal precisa saber qual é o propósito do casamento, precisa ser um casal que serve o Senhor, que se reúne. A chance de esse casal ser um casal mais abençoado é maior. E uma pessoa cristã pode casar com uma pessoa não cristã e trazer ela para a vida da igreja? Não pode. Traz ela para a vida da igreja primeiro. Quer namorar aquela pessoa. E esse negócio é tão assim, essa conta não fecha. Porque, olha só, né? Então eu tenho que pregar o evangelho primeiro, né? Prega o evangelho primeiro, traz para a vida da igreja, né? E não somente isso. Ele se converteu, agora eu vou dar em cima dele. Ela se converteu, agora eu vou namorar com ela. Não. Eu aconselho esperar um tempo. Eu aconselho esperar essa pessoa firmar. Porque eu conheço história de gente que se converteu para poder namorar e depois, vazou na braquiada. Namorou, pegou, etc e tal, e vazou. Então, tem gente ruim no mundo. Tem gente ruim no mundo, acredite. Tem gente ruim no mundo. Então, não seja ingênuo de achar que você vai conseguir namorar. O namoro não é uma ferramenta de pregação do evangelho, tá bom? Não entra com ela. Se você quer pregar o evangelho, vai fazer comportagem dinâmica, vai falar de Jesus para ele, vai pregar o evangelho para ele. Mas usar o namoro para pregar o evangelho, nada disso. Prega primeiro, traz para a vida da igreja, espera firmar. Aí você vai esperar aí 1, 2 anos. Agora ele está ok. E aí,
isso ainda não garante que você vai namorar com ele, você vai casar com ele, porque depois dele estando na vida da igreja, ele ou ela, pode ser que ele ou ela acabe se apaixonando por outra pessoa, outro irmão, e se casando com outro irmão. Outro irmão ou irmã, né? Então, cuidado com essas estratégias aí, não entra nessa não. Tem que ser puro de coração. Seja puro de coração, prega o evangelho independente dessa coisa de casar. Eu vou pregar o evangelho para ele porque ele é bonito, eu quero casar com ele. Aí prega o evangelho, isso é conversa fiada. E para encerrar, como podemos aplicar o casamento de Cristo e a igreja no nosso relacionamento conjugal? Cristo é a igreja, né? Então, Cristo é a igreja é o nosso principal referencial de relacionamento. E aí, bom, Paulo, ele faz a revelação desse relacionamento em Efésios 5, e ele faz a relação disso dentro do casamento. Ele faz essa aplicação dentro do casamento. Então, o relacionamento de Cristo e a igreja, ele tem o casamento como a sombra disso, né? Então, se você quer entender o que é, como é o relacionamento de Cristo e a igreja, o melhor lugar para entender isso é no casamento. Porque o casamento vai mostrar qual é o papel de cada um. Qual é o papel do homem no casamento? Para entender isso, tem de olhar para Cristo. Qual é o papel da mulher no casamento? Para entender isso, tem de olhar para a igreja. Então, quando o homem ele olha para Cristo e vê que Cristo amou a igreja de maneira incondicional, Cristo amou a igreja de maneira sacrificial, ou seja, a igreja não era perfeita. Na verdade, nós éramos ainda pecadores quando Cristo nos amou e nos tornou a igreja por meio de crer nele, de crer no Evangelho. Então, quando a gente foi amado por Jesus, a gente ainda era inimigo dele. Então, para pensar nisso. Às vezes, o marido olha para a esposa como se fosse inimiga dele. E mesmo assim, ele deve amar essa mulher. Olha que coisa isso. Por quê? Porque foi isso que Cristo fez. É claro que estou dando um exemplo bem exagerado aqui, né? Mas assim, para mostrar que o amor de um homem por uma mulher deve ser incondicional. E não somente incondicional, mas sacrificial. A mulher, ela tem, olhando para a igreja, como alguém que foi amada, porque o amor de Cristo nos constrange, não tem aquele hino? O amor de Cristo constrange meu ser. Um morreu por todos, a fim de que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu. Então, que é 2 Coríntios 3, se não me engano. Então, qual deve ser a relação da mulher no casamento? Deve ser a mesma que a gente sente como igreja em relação a Cristo. A gente não obedece a Cristo, não se submete a Cristo. A gente não, olhando para o amor de Cristo por nós, o amor de ter se entregado na cruz por nós, a gente não se deixa conduzir pelo Senhor, não é isso que a gente faz? A gente não se deixa ser cuidado pelo Senhor, não é isso que a gente faz como igreja? Então é isso que uma mulher deve fazer no casamento. Claro, né? Tem um homem nessa relação que ama a sua esposa incondicional e sacrificialmente, assim como Cristo. Este homem vai conseguir da sua mulher, da sua esposa, a submissão, o amor, o cuidado, a consideração, o respeito que a igreja, assim como a igreja tem pelo Senhor Jesus. Então, isso aqui, esse assunto assim, esse assunto dá uma super live, né? Várias lives para falar sobre esse assunto. Mas a questão é que Cristo e a igreja ensina para homem e mulher, nessa relação de casamento, o papel de cada um. Como o homem deve se comportar e como a mulher deve se comportar. Dentro do casamento. Então, você, por exemplo, você não pode olhar para um irmão da igreja. Você é solteirinha. Aí tem um jovenzinho ali que é solteirinho também. Ele é o coordenador do serviço. Ele não tem direito sobre você, por ser homem, como Cristo tem sobre a igreja. Não existe essa relação entre os solteiros, tá bom? Essa relação existe entre os casados. Então, você não deve
a submissão da igreja para Cristo a um irmão que é coordenador, não de jovens, ou só pelo fato dele ser homem. Entendeu? Essa relação, ela se aplica ao casamento. É diferente na sua relação com o seu pai, por exemplo. Aí já não é uma relação de Cristo e a igreja nesse sentido do casamento. É uma relação de submissão, de obediência ao pai. Aí já não é Efésios 5, aí é Efésios 6. Filhos, obedecei aos vossos pais. É outro mandamento, é outra relação. Tá bom? Só para o pessoal não confundir aqui e achar que agora todo homem tem autoridade sobre qualquer mulher e toda mulher deve se submeter a todo homem. Essa relação, ela se aplica dentro do casamento. Nossa, irmão, acho que o irmão abriu os olhos de todo mundo, né? Para pensar duas vezes em que você deve fazer, né? Nossa, irmão, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Espero que o irmão volte mais vezes para dar mais mensagens como essa. E eu gostaria que o irmão encerrasse com uma oração. Amém. Amém. Senhor Jesus, obrigado por participar dessa live aqui dos Jovens de Anápolis com a Keren. Que o Senhor possa, por meio das palavras que foram ditas e da iniciativa dos irmãos ali, alcançar muitas pessoas, que a mensagem que está sendo passada aqui possa alcançar o coração de vários jovens cristãos na vida da igreja e fora da vida da igreja. Também aqueles que não têm o Senhor possam ser alcançados por essa mensagem. Que por meio desse instrumento do Instagram, da internet, o Senhor possa alcançar muitas pessoas. Que essa live seja como uma semente que vai ser lançada a partir de agora e que vai alcançar muitos corações para frutificar para a sua glória. Tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor, para expressar a bondade, o amor do Senhor. E nós te louvamos por isso, Senhor. Nós agradecemos por essa oportunidade. Abençoa os jovens de Anápolis. Amém. Amém. Muito obrigada, irmão. Amém. De nada. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal do YouTube e do Instagram. Dê o seu like, ative as notificações. E é isso. Jesus é o Senhor. E tenha uma boa noite.